Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Julie Panceira e hoje a gente vai falar sobre como criar uma criança saudável no mundo de hoje, no mundo super size. E eu vou explicar no vídeo por que eu usei essa palavra. Eu resolvi vir falar sobre esse assunto aqui com vocês hoje porque eu sou médica, endocrinologista, isso faz parte do meu dia a dia e também porque a obesidade infantil é um problema muito grave e vem crescendo muito no mundo, chamando a atenção da comunidade médica e trazendo muitos problemas para a sociedade. Então, vamos começar. Por que hoje a gente está mais preocupado com isso e por que está aumentando tanto o número de crianças obesas no mundo? Porque as nossas crianças estão tendo um estilo de vida ruim, que não é saudável. O que a gente tem hoje é uma indústria que induz e encoraja muito, podemos dizer assim, ferozmente, o consumo de alimentos açucarados, gordurosos e um estilo de vida sedentário. E o que está acontecendo? As nossas crianças, por conta disso, estão ficando obesas e desenvolvendo antes dos 10 anos problemas que eram comuns em idosos obesos, como por exemplo hipertensão, hipercolesterolemia, problemas articulares, dores, coisas que não são problemas de crianças, não deveriam ser, né? Então aqui a gente vai citar algumas coisas que você pode fazer, mudar no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, para que os seus filhos tenham um estilo de vida mais saudável e evite todos esses problemas decorrentes da obesidade infantil. Eu sei que não é fácil e nem muito prático hoje em dia levar um estilo de vida mais natural, mais saudável, mas definitivamente vale a pena. Então, como é que a gente vai começar com isso? Monitorando o peso do seu filho. Eu sei que muita gente não se prende a isso porque pensa assim, ele é criança, não precisa se preocupar com o peso. Mas aí é um grande erro, porque quando vai se preocupar, às vezes já está num nível que precisa de tratamento médico. Então assim, leve o seu filho no pediatra, o pediatra vai pesar, vai colocar na curva de crescimento, na curva de peso e vai acompanhando. Com isso você pode ter uma noção se o seu filho está muito acima da curva dos 50% ou muito abaixo. Crianças fofinhas são muito bonitinhas, mas nem sempre isso é um sinal de criança saudável. Assim como uma criança muito magrinha, pode ser que não esteja muito saudável. Por isso que é importante o acompanhamento com o pediatra e acompanhar o peso da criança. Segundo ponto para criar uma criança saudável: amamentar o máximo que você conseguir. Eu sei que tem situações e situações. Tem mães que têm mais leite, tem mães que têm mais disponibilidade, tem criança que consegue mamar mais tempo, tem criança que não. O importante é você fazer o máximo que você conseguir. Se você conseguir amamentar 2 anos, como é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, excelente. Agora, se você conseguir amamentar pelo menos os 6 meses exclusivos, já é muito bom também. São muitos trabalhos mostrando que as crianças que se alimentaram com leite materno durante a maior parte do tempo até os 2 anos têm uma propensão menor de desenvolver obesidade durante a vida adulta e até mesmo durante a infância. E aquelas que começaram a alimentação, alimentos sólidos antes dos 4 meses, têm uma propensão maior a desenvolver obesidade. Então, vale a pena fazer um esforcinho para conseguir amamentar um tempo maior aí com leite materno. Fora de que ele tem muitos outros benefícios, melhora a imunidade, são crianças que acabam sendo mais saudáveis. O alimento materno é o alimento mais completo que a gente tem. Ponto número 3. Não faça comida especial para o seu filho, tá? Quando você começa a introdução alimentar, quando o seu filho começar a partir dos 6 meses a experimentar os mesmos alimentos que você,
É lógico que você vai ter que seguir a ordem do pediatra e ir começando aos poucos, porque ele não tem todos os dentes, porque o sistema digestivo dele ainda não está maduro, mas a partir do momento que ele já puder comer de tudo, ele pode comer igual a você. Um erro muito grande que a gente vê, principalmente na cultura americana, e que a gente acaba incorporando um pouco aqui no Brasil, é fazer um cardápio especial para as crianças. Nos restaurantes tem o menu Kids, que normalmente não são comidas saudáveis. É macarrão, salsicha, nuggets, batata frita. Por que que a gente pode comer um prato legal, comer um salmão grelhado, comer um peixe, uma carne com salada, e o seu filho vai comer nuggets com macarrão? Ele pode comer a mesma coisa que você. Eu dou como exemplo, a primeira vez que eu fui com o meu filho para a Espanha, ele tinha 1 ano, e na Europa eles não têm essa cultura de ter comida diferente para as crianças comem exatamente o que os adultos comem. Então nos restaurantes não tinha outra opção a não ser a mesma que a nossa. E ele com 1 ano comia polvo, comia camarão, comia peixe, comia exatamente o que a gente estava comendo. Hoje com quase 4, ele pede para comer essas coisas, ele gosta de comer essas coisas. Quando a gente vai nos restaurantes, se alguém oferece o menu Kids, a salsicha, ele não quer comer isso. Então, você tem que desde cedo acostumar o seu filho a comer as coisas saudáveis e comer igual você. Lógico que é importante que você também coma saudável, né? Ponto número 4 para uma criança saudável. Exercite-se. Exercite-se você e ele. E de preferência, se você conseguir pelo menos 1 ou 2 vezes por semana fazer isso junto com ele, melhor ainda. A gente tem vários vídeos aqui no YouTube, no meu canal do YouTube mesmo, no meu Instagram, mostrando algumas dicas de alguns exercícios que vocês podem fazer juntos. E de uma forma lúdica, você vai introduzindo atividade física na vida do seu filho. Tira ele um pouco do sofá e vai fazer alguma coisa, leva para jogar bola, leva para pular corda, pular cama elástica, correr simplesmente pelo parque, leva no parquinho, mas faz ele se exercitar. As escolas hoje, pelo que eu tenho visto, tem 1 vez por semana educação física. É muito pouco para manter a criança ativa, então inclua outras atividades físicas na rotina dele. Falando em manter seu filho ativo, falando sobre atividade física, entra a questão dos eletrônicos. Hoje em dia as crianças estão muito sedentárias porque elas têm passado muito tempo nos eletrônicos. Criança tem que brincar com brinquedos, com outras crianças e ao ar livre. Quanto menos tempo o seu filho passar numa televisão, num computador, num videogame, melhor vai ser para o desenvolvimento dela, intelectual, social e também para a saúde dela. Então a orientação é que o seu filho passe no máximo 2 horas por dia fazendo alguma atividade em aparelhos eletrônicos, tá? Se ele for um pouquinho mais velho, a gente pode permitir aí umas 2 horas, mas crianças pequenas antes de 2 anos, a orientação é nenhum tempo. A alimentação é um ponto muito importante para a gente considerar que essa pessoa, que essa criança tem uma vida saudável. E o que a gente pode mudar na alimentação da família para que essa criança tenha uma alimentação mais saudável? A gente pode começar pelo fato de que quanto menos produtos industrializados ela consumir, melhor. E eu sei que vai ter gente que vai falar, mas eu não tenho tempo para ficar fazendo comida, mas é mais prático. É mais prático agora, mas a longo prazo isso vai trazer muitos problemas para você e para o seu filho. Então, vale a pena dar uma reorganizada na rotina da família para que dê tempo de vocês consumirem mais produtos naturais. Quanto menos embalagens vocês abrirem, melhor. Outra questão importante da alimentação e que surgem muitas dúvidas. Ai, mas coitadinho, ele tem vontade, ele quer comer um docinho. Na verdade, a criança não tem vontade daquilo que ela não conhece. Então, se você não quer que o seu filho esteja viciado aos 3 anos em açúcar, em chocolate, refrigerante, não dê isso para ele experimentar. Ele vai comer aquilo que você der e ele vai ter vontade de comer aquilo que ele já conhece.
Então você consegue aí ir direcionando o gosto dele, tá? Ofereça as coisas saudáveis para ele, invista em frutas, invista em legumes, as sobremesas, os doces, tem que ser o natural. A gente tem muita opção de fruta, você pode fazer muita receita legal com frutas e com coisas mais naturais. É só questão de ficar um pouquinho criativo. Deixa tudo já picadinho para ele, deixa fácil acesso e isso vai criando um hábito. Vá com calma na hora de se alimentar e nunca, jamais use a comida como recompensa. Aquela história de que come mais um pouquinho que eu vou comprar o brinquedo para você. Se você comer toda a comida, a gente vai no parquinho depois. Isso é errado. A criança vai crescer achando que ela precisa comer para conseguir as coisas. Que quanto mais ela comer, melhor vai ser. Não. Ah, você tá triste, vamos comer. Você tá feliz, vamos comer. Isso é muito cultural. Mas a gente pode, no dia a dia, ir tentando tirar esse reforço. Vamos tentar desassociar comida e emoção. A gente come porque a gente precisa comer, é importante, mas a gente não precisa se apoiar na comida para ficar feliz ou triste. Outro hábito que a gente precisa eliminar para que essa criança consiga ter uma vida saudável e crescer um adulto saudável é tirar aquele hábito que a gente tem da sobremesa. Por que que toda vez depois que você termina de comer, você precisa comer um doce? Isso é costume, a gente realmente não precisa. Você já comeu, você não está mais com fome. Deixa o doce, a sobremesa, para o lanche. Então, o que eu faço muito aqui na minha casa, hora de almoço, hora de jantar, é hora de comer a comida. Não vai ter uma fruta, mesmo que é saudável ter a fruta, não vai ter a fruta depois do almoço, não vai ter a fruta depois do jantar. Não precisa. A fruta vai ficar para um lanche da tarde, para o lanche da manhã, tirando esse reforço, esse hábito de novo. Comeu, tem que comer um doce, porque aí a gente cresce aqueles adultos que vai almoçar no restaurante e na hora que passa no caixa para pagar, precisa comprar aquela trufa que tá lá, precisa comprar o chocolate, precisa comer um doce. Isso é hábito. A gente tem essa necessidade porque a gente cresceu assim. Se a gente não crescer com isso, a gente não vai ter essa vontade. Último ponto desse vídeo e um ponto muito importante é a hora do sono. Você precisa priorizar a hora do sono do seu filho. Muitos estudos mostram e comprovam que crianças que têm uma qualidade de sono ruim, ou que dormem pouco, ou que dormem muito tarde, têm uma predisposição maior à obesidade. Durante o sono, a criança ou adulto, a gente produz muitos hormônios que são responsáveis pelo crescimento, por regular o nosso metabolismo. E se a gente não tem um sono ideal, uma qualidade, uma quantidade, uma qualidade de sono bom, isso vai interferir em toda a sua saúde. Então, aquela história de que criança precisa dormir cedo e precisa dormir no escuro é verdade. Organize o quartinho do seu filho, organize a hora de dormir e põe ele para dormir cedo e acordar cedo, para ele poder ter uma qualidade de sono legal. E para finalizar, e o que eu acho mais importante de tudo, você não precisa virar o general da alimentação, proibir o seu filho de comer qualquer tipo de doce, qualquer coisa que não seja considerado saudável, porque isso pode surtir o efeito contrário. A gente sabe aquela história de que tudo que é proibido é mais gostoso? Então, pode acontecer isso. O ideal é que você ensine o seu filho por que aquilo não é legal, por que aquilo não é saudável. E no dia a dia não ofereça isso para ele. Explique que ele pode comer o chocolate, ele pode comer um bolo, ele pode comer esse tipo de coisa de vez em quando ele for na festinha, alguma situação especial, mas no dia a dia isso não é legal e não faz bem para a saúde. É importante você conversar e explicar. Eles entendem o que você está falando e vão levar isso para a vida. Espero que tenha ajudado. São mudanças que eu falei aqui para você fazer nos seus filhos, mas que se você não faz, não vai adiantar nada. Então, incorpore tudo isso na família e vamos ter uma família mais saudável. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta se você não gostou, se você gostou também, e não esquece de se inscrever no nosso canal. Tchau, até a semana que vem!